Então esse sou eu. Meu nome é Marcos, sou torcedor do Palmeiras. Gosto do Palmeiras, não sou aquele torcedor mais fanático, não. Amo ler, amo pesquisar, amo estudar de tudo, de ciência, neurociência, cosmogonias, política, tudo que envolve o ser humano, porque eu me sou dessa espécie, tudo que envolve o ser humano é tema dos meus estudos. Não sou graduado, não tenho PhD, não tenho nada disso. Até poderia fazer, mas não sou, mas me considero uma pessoa que é muito ávida para aprender, a conhecer, a pesquisar, a analisar e enxergar as coisas e poder enxergar com os meus próprios olhos tudo que está sendo posto diante de mim. Então, assim, esse sou eu. Saí do sistema religioso, não com ódio, saí adoecido, sim. Quando eu saí muito adoecido, muito mesmo. Mesmo como pastor, o que os outros fizeram, a forma como eles manipulavam as coisas, era tão assustador. Eu não vou contar nesse vídeo aqui, talvez vai chocar muita gente, mas era manipulação a nível de colocar o outro na dependência de medicamento para se manipular. Era um nível desse, né? Eu vi como é que eram os bastidores, eu vi como era a chantagem. Chantagem de morte por conta de templos, por conta de dinheiro de templo. Eu vi isso, eu vivi isso. Não quero expor nomes aqui, porque muitos são pastores conhecidíssimos aqui em Brasília, né? Pessoas de igrejas grandes que estão aqui em Brasília. Mas eu conheço esses bastidores e vejo como que é a manipulação. Decidi sair fora disso. E hoje, o que você crê? Eu creio ainda que é possível sermos gentes do bem sem que haja um controle de uma igreja por trás. Creio que seja possível você olhar para si e se compreender nas suas fraquezas, não daquilo que você está debaixo de maldição. Pode esquecer isso, você não está debaixo de maldição. Bem e mal, na antiguidade, tem vários vídeos que eu gravei no canal, pode dar uma olhadinha. O bem e o mal era atributo dos deuses. Tanto os deuses faziam bem como o mal, como o próprio Yahvé, em Isaías 45:7, vai falar que ele cria o bem e que ele cria o mal. Mal mesmo com U, não é mal com L, é mal com U, né? Porque para os judeus não tinha o conceito de bem como nós temos. Então, assim, os deuses, eles faziam isso, mas ficou mal, né? Dizer que Deus faz mal. Então, criamos quem? O diabo. Porque a gente joga tudo no diabo. Mas o diabo está lá em Gênesis. Gente, ver diabo lá em Gênesis tem problema que a gente precisa resolver. Tem problema. Mas a igreja, ela manipula tanto. Vamos pegar só esse exemplo de Gênesis. Eu tenho 2 filhos. 2 filhos. Imagine eu em sã consciência. E olha que eu não me considero uma pessoa boa. Tem muita coisa má dentro de mim. Sei disso. Sou homem. Sou humano. Agora, imagine que eu tenho 2 filhos. Eu compro um terreno para esses meus 2 filhos, cerco esse terreno, faço um muro dentro desse terreno para os meus 2 filhos, planto um jardim muito bonito, coloco uma fonte de água lá muito boa, muito bonita, né? Jorrando aquela fonte, e pego esses meus 2 filhos pequenininhos agora e coloco dentro desse terreno lá, sem roupa, sem nada, e coloco lá com eles uma cobra, uma serpente. Vocês conseguem imaginar eu fazendo isso? E depois, que por um acaso, por uma infelicidade, porque isso, a probabilidade disso acontecer é grande, que essa serpente pique eles, eu ainda condenar os meus 2 filhos pequenos porque eu joguei eles lá dentro desse lugar. Se você olhar assim, a primeiro momento você vai ficar chocado com o que eu estou te falando.
Mas essa é a visão nua e crua do Gênesis. Não tem criação do mundo ali. É cosmogonia. Mas vamos imaginar que é como está posto. Vocês conseguem imaginar isso? Porque está escrito já no Novo Testamento, dito por Jesus, né, atribuído a Jesus. Ora, se um filho pede um pão, o pai dá uma pedra. Se o filho pede um peixe, ele dá uma cobra. Aí ele diz, ora, se nós que somos maus sabemos dar o que é bom aos nossos filhos, o que dirá o vosso Pai Celeste? Agora, vocês conseguem imaginando, literalmente, Deus construindo um jardim, pega o ser recém-nascido, tudo bem que é homem, grande, já com tudo, com pênis, com a mulher com vagina, com peito desenvolvido, tudo bem, mas recém-nascidos e joga lá, porque no sexto dia, né, que se diz, joga lá nesse jardim com uma serpente e depois culpar os próprios recém-nascidos porque ele colocou nesse jardim com essa serpente para ser picado por essa serpente. Quem que tem que ser responsabilizado? As crianças ou o pai? Mas fica mal falar mal de Deus, né? Porque os deuses são soberanos. Na antiguidade, todos os deuses eram soberanos. Bem e mal, como nós conhecemos como conceito moral, para os deuses não tinham. E os deuses faziam aquilo que eles queriam. Tanto é que se você vai ler Deuteronômio capítulo 28, leia capítulo 28 de Deuteronômio, que você vai ver o que Yahvé diz que vai fazer. As bênçãos se resumem num tantinho assim, mas as maldições você vai ver uma coisa assim assustadora. É uns 30, 40, não lembro de cabeça agora, as maldições. Que ele vai fazer você sair fugitivo, que vai te destruir, que vai te perseguir, que vai mandar os inimigos, que não sobre nenhum de vocês. Era assim que Yahvé agia. Era nesse nível que os deuses agiam. Era assim que Odin agia. Era assim que Ra agia. Era assim que todos os deuses da África agiam. Soberania. Os deuses eram soberanos. Mas com a criação persa do diabo, né, usando como figura de ilustração que o Ahura Mazda era o deus, entre aspas, do bem, e o Arimã era o deus, o irmão gêmeo do mal, e nós temos uma história muito parecida, né, com Jacó e Esaú também, quando sai brigando, é a mesma história da criação de Ahura Mazda e Arimã. Os dois estão ali brigando para ver quem sai primeiro. Primeiro o Arimã sai, aí a Ahura Mazda puxa ele de novo para dentro do ventre e aí sai fora e começa essa inimizade. É a mesma história de Jacó e de Esaú. Então os deuses eram soberanos, mas fica mal dizer que os deuses eram assim. Então a gente se cria através dos persas essa figura do diabo e a gente joga toda a culpa do diabo. Aí a gente joga o diabo lá em Gênesis, na serpente. E até hoje o pessoal odeia a serpente. Não vê uma cobra na rua, quer matar. Nossa, até isso. Nós estamos em pleno século XXI. Sabemos da importância e da função das cobras na natureza. O papel importante que elas têm no ciclo da vida. Mas até hoje a maioria tem raiva de cobra. É ou não é? E de onde vem essa raiva? Da Bíblia, cara. Legitimada da Bíblia. Assim como da mulher. O pecado da humanidade é da Eva. Por quê? Porque a Eva deu a fruta para o Adão e ele comeu e ela foi amaldiçoada sangrando. Então todo mês tem a menstruação que reforça que a mulher não presta. Sério isso? Nós estamos em pleno século XXI, sabemos que a menstruação é exatamente no momento que a mulher está fértil, ela lança um óvulo, joga um óvulo, solta um óvulo ali para que ele seja fecundado. Caso ele não sendo fecundado, ele é expelido pela menstruação. Mas o que a Bíblia fez? Transformou o sangue em maldição, em mulher maldita. Culpa de Eva, tudo é culpa de Eva, tudo é culpa de Eva. A subjugação da mulher começa dali, em Gênesis, e até hoje. As mulheres são subjugadas. O teu desejo será para o teu marido, ele vai cumprir o teu desejo, tu tem que servir só a ele. Você vê, na Bíblia, sempre a mulher está posta em lugar de amaldiçoada. E quanto a essas coisas, eu comecei a bater de frente, eu disse, gente, não pode. Não é possível que a maldição está fazendo essa lavagem.
A religião está fazendo essa lavagem cerebral com a gente não se dá conta, porque a gente senta num banco no dia de domingo e aquilo é o alimento para a semana toda. E é só empurrado ali goela abaixo, goela abaixo, goela abaixo, mentira sobre mentira. E nenhum pastor, com toda sinceridade, a maioria dos pastores não querem falar a verdade. Por quê? Porque se falarem a verdade, as igrejas correm o risco de esvaziarem. E o que mantém as igrejas cheias hoje é o quê? É a ganância. E é o medo. Se você tira a ganância ou o medo dessa equação, meu Deus, o que sobra? Né? O que sobra? Ganância de quê? Vida eterna, um emprego, casamento feliz, aumento no salário. São promessas barganha. E o outro é o medo de não ir para o inferno, né? É aquele pai que faz um cercadinho, coloca os seus filhos recém-nascidos ali com a cobra que ele sabe que vai picar. É uma mentalidade que se tem assustadora. E quando eu enxerguei isso, eu disse, não dá para ficar nisso mais.